Pessoal, tudo bem? Boa tarde. Eu fiquei devendo para vocês uma definição sobre, né, a redução na tributação do IPI, né, uma alíquota menor de IPI nos games. E eu estou fazendo essa live justamente para esclarecer, né, atualizar vocês as últimas notícias, né, da reunião que eu tive com o secretário da Receita, o secretário especial da Receita, o Tostes, né? Bom, primeiro, né, vocês devem se lembrar que eu protocolei, né, o estudo e o pedido de redução de alíquota de IPI dos consoles de 40% para 15%, né, para ser igual a de outros componentes eletrônicos, para não ter nenhuma sobretaxa, como existe hoje uma sobretaxa em cima dos consoles e dos games. Antes que já venha o pessoal criticar, né, porque sempre que eu faço qualquer publicação nesse sentido, já vem uma chuva de crítica, de comentário falando: ah, que absurdo, né? Um deputado não deveria se preocupar com isso, estamos no meio da pandemia, deveria se preocupar com emprego, deveria se preocupar com renda, deveria se preocupar com pandemia, deveria se preocupar com educação, deveria se preocupar com saúde. A questão da tributação dos games é sobre geração de emprego e geração de renda, né? A tributação em cima dos consoles, a tributação em cima dos games, ela destrói empregos, destrói rendas, destrói, enfim, a oportunidade de que diversas famílias tenham a dignidade de se sustentar. E eu vou trazer para vocês os dados que eu levantei, que eu falei para o secretário da Receita para falar sobre a tributação dos games, né? Histórico de produção nacional de consoles, né? Ou seja, a produção de consoles no Brasil. 2014, 1.032.000 consoles produzidos no Brasil. 2015, 572.000 consoles produzidos no Brasil. 2016, 279.000 consoles produzidos no Brasil. Ou seja, a gente partiu de uma produção de 1 milhão para uma produção de menos de 300.000. 700.000 consoles deixaram de ser produzidos no Brasil. 700.000, que tem uma cadeia produtiva gigantesca, né, de gente, de empregos diretos e indiretos que deixaram de ser gerados. Aí você fala: ah, mas então tá tendo uma arrecadação, você não tá produzindo no Brasil, tá tendo uma arrecadação pelo imposto de importação, né? Muito bem, vamos ver a arrecadação de imposto de importação de 2014 até 2017. Em 2014, a arrecadação com a importação de consoles foi de 81 milhões de dólares, 81 milhões de dólares de arrecadação em 2014. Essa arrecadação caiu para 55 milhões de dólares em 2015 e depois caiu de novo em 2017 para 45 milhões de dólares. Ou seja, o consumo de consoles e de games aumentou no Brasil, mas a produção diminuiu e a importação diminuiu. O que isso significa? Que nós jogamos todo o nosso mercado de games e consoles na ilegalidade, na clandestinidade, em contrabando para financiar crime organizado, ou mesmo de pessoas comuns, amigos nossos ou parentes que trazem videogame do Paraguai, do Uruguai, dos Estados Unidos ou do Japão, porque comprar aqui está muito caro. Então a gente está deixando de arrecadar, a gente está deixando de gerar emprego e renda, e é disso que se trata, de retomada econômica pós-pandemia, e de geração de emprego e de renda, e não simplesmente de joguinho virtual, né? O deputado que fica lá preocupado com joguinho, fica lá preocupado com videogame. Não, estou preocupado com gente que está passando fome, estou preocupado com gente que está sem emprego, estou preocupado com gente que está sem renda, estou preocupado com a desindustrialização do país, que tem um potencial, né, para ter uma indústria inovadora, né, e condizente com a quarta revolução industrial, que é a indústria de games, e ainda com mão de obra qualificada, que é o caso do Brasil, mão de obra criativa e qualificada, que nós temos milhares e milhares de programadores, como eu, já fui programador, né, e já atuei em desenvolvimento de sistemas. Nós temos vários outros jovens que fazem cursos técnicos, que fazem faculdade, que fazem graduação, que são bacharéis, são tecnólogos e que têm o potencial para explorar esse mercado de trabalho, né, e fazer com que o Brasil deslanche nesse sentido. Qual foi o resultado da minha conversa com o secretário especial da Receita? Ele disse que o Bolsonaro, eu primeiro perguntei, vai ser publicado mesmo nessa semana a redução de 40% para 30% da tributação
como o Bolsonaro anunciou no Twitter? E aí me responderam que não, né? Os técnicos da Receita Federal falaram que não, inclusive não foi publicada, né? Vocês devem ter visto, né? Passou a semana e não foi publicada essa redução na alíquota de IPI, porque o Bolsonaro, ele não fez aquele anúncio no Twitter, mas aquele anúncio no Twitter não se transformou num decreto de redução de alíquota de IPI, né? O que o Ministério da Economia, o que a Secretaria da Receita está fazendo é conduzir um estudo de impacto orçamentário dessa redução de tributação para encaminhar para o Presidente da República e para me encaminhar, porque eu fiz um requerimento de informações para o Ministério, para daí ter uma tomada de decisão. Mas, mesmo com esses fundamentos técnicos para diminuir a alíquota de IPI nos consoles, os técnicos da Receita Federal foram muito claros. Eles falaram o seguinte: ô deputado, a decisão não está nos fundamentos técnicos, a decisão não está nas mãos da Receita, a decisão depende de vontade política, a decisão depende do Presidente da República mandar, né, esse decreto para cá e aí a gente obedece. Ou seja, traduzindo em outras palavras, falta pressão, falta a comunidade gamer se organizar mais para pressionar o Ministério da Economia e o Presidente da República para a gente ter essa redução de alíquota. Se continuar com o movimento fraco como está hoje, não vai ter redução nenhuma e vocês podem continuar aguardando aí o PlayStation a R$5.000 e dezenas de milhões de dólares em arrecadação sendo perdidos e também dezenas de milhares de empregos não sendo gerados aqui no Brasil, né, para produção de consoles e para o desenvolvimento de games, né? Precisamos de uma pressão maior, precisamos que mais gente se engaje nessa campanha, precisamos de mais visibilidade. Vocês viram que a pressão faz efeito, né, a ponto do Bolsonaro querer soltar um tweet para dar uma diminuída na pressão. Funcionou a estratégia dele, diminuiu a pressão e ele não diminuiu a alíquota. Então a gente precisa retomar a pressão com mais força ainda para que ele tome essa decisão. Os fundamentos técnicos para essa tomada de decisão ele já tem, né, como eu já narrei aqui para vocês da conversa que eu tive do secretário da Receita. Então, se não tiver, né, uma grande organização da comunidade gamer, se não tiver, né, uma grande articulação, né, de todos os setores e tal, para a gente ter essa redução de alíquota, não vai ter. Eu sozinho não consigo fazer isso. O que eu consigo é dar os subsídios técnicos pelos meios oficiais, né, garantir que essa pauta seja levada ao Presidente da República e ao Ministério da Economia. Mas sem a pressão que gera vontade política em torno dessa pauta, não vai acontecer. Por isso, né, eu peço que vocês ajudem a crescer e a levantar essa pauta para a gente levar esse assunto em frente. Beleza? Um abraço e até mais.